Olá, meus amigos, estamos em live. Mais uma segunda, mais uma aula de Gênesis, onde estaremos estudando. Agora saímos da geração de Noa, quer dizer, melhor dizendo, na aula passada nós estudamos como fossem formados os povos, Torre de Babel, o significado da ideologia de Torre de Babel, onde todos se uniram num único propósito. E aqui há algo muito interessante também em dizer que na Torre de Babel, a diferença das duas, vamos que dizer, destruições, é porque Torre de Babel, melhor dizendo, é porque a geração do dilúvio era uma geração que enfrentava conflitos internos, né? Podemos que dizer assim. Era pessoa contra pessoa, não contra Deus, mas era pessoa contra pessoa. Porém, a geração do. E por isso, por pessoas se matarem, roubarem, é, violentarem uns aos outros, houve essa destruição em massa. Já na Torre de Babel, ocorreu o contrário. Mesmo com uma linguagem imperativa, autoritária, mas havia a união entre os povos. Não havia chacina, não havia roubo. Por quê? Porque o foco era somente em construir a torre. Então, esse é um dos motivos porque Deus os dispersou e não destruiu como Babilônia. Mas tem, por um outro lado, também tem a questão de que a possibilidade da geração da Babilônia não entrar no mundo vindouro é muito grande. Por quê? Porque a geração do dilúvio, elas não se voltaram contra Deus, não levantaram as mãos contra Deus, mas totalmente o oposto, a geração de Babel levantou a sua mão contra Deus, quis guerrear contra Deus. Então, mas vamos dar continuidade, que agora estamos saindo da Torre de Babel, onde agora os povos se separaram agora, indefinitivamente. Cada um passou a ter agora uma linguagem no idioma, cada um com seu idioma agora, cada um com a sua cultura, com suas fronteiras. Uma parte também interessante que podemos trazer aqui para relembrar é que Shem saiu lá das montanhas do Afeganistão, que ia para Canaã, a terra de Israel, onde é hoje a terra de Israel, mas ela para no meio do caminho. E tem a ideia, nós vimos sobre isso, de construir a Torre de Babel, e que essa ideia parte da família de Shem, de construir a Torre de Babel, porém ela é sequestrada por Nimrod, que é da família de Cam, e passa então agora a escravizar os filhos de Shem. E eles passam a construir tijolos, que foi, sem sombra de dúvida na época, um grande avanço tecnológico para a época. E também vimos um detalhe importante, que eles estavam na montanha e foram para o vale. Porque o lugar ideal para construir-se uma grande construção é num terreno onde a terra seja firme, onde no risco de erosão seja o mínimo possível. Qual lugar melhor seria do que numa montanha, onde havia pedras e tudo? Não, mas eles desceram para o vale, foram para um vale e lá começaram a fabricar tijolo, indicando assim que eles construiriam com as suas próprias mãos, sem o auxílio de nada que Deus criou. Eles mesmos iriam criar. Então nós vimos no vídeo passado, nós vimos esse ponto. O tema, para quando você for pesquisar no YouTube, hoje estamos aqui numa live, nessa segunda-feira, dia 26, dia 26, acho que é 26, 26 ou 25, não lembro bem. Hoje é o dia, não gosto, não olho muito, não é que eu não gosto, não tenho o costume de estar olhando o calendário. José Batista, Pai do Senhor, meu amado. Então, estamos aqui. Então eles tentam fazer com que isso, construir essa torre,
sem o auxílio de nada que Deus criou. Totalmente independente. Essa foi a visão da aula passada. Está no YouTube, hashtag Ideologias de Babel, como esse aqui também vai estar, logo após encerrarmos aqui. E você não esqueça de seguir, comentar, compartilhar. Você que está vendo esse vídeo aqui, tiver sua pergunta, faça a sua pergunta que nós estaremos respondendo ela de bom grado. A sua participação com perguntas, questionamentos é muito importante. Então nós vamos dar continuidade no capítulo 11 de Gênesis, a partir do verso do verso 20. Só um minuto. Do verso 24. A partir do verso 24. Vamos ler assim. Gênesis, capítulo 11, verso 24. Vamos dar continuidade daqui para frente. Diz o seguinte. Hanor tinha 29 anos e teve um filho, Terah. Hanor viveu 119 anos, depois teve Terah e teve filhos e filhas. Terah viveu 70 anos e gerou Avram, ainda não é Abrão, né? No caso traduzido é Abrão, Nahor e Haran. Então agora, como a geração pós-diluviana também tinha três personagens, Shem, Ham e Yafet, agora aqui também nós temos três personagens, que daqui sai o último dos hebreus. Abraão, alguém pode até pensar que Abraão foi o primeiro hebreu, não. Abraão foi o último dos hebreus. O povo hebreu não existe mais. Ele foi o último dos hebreus. Então é isso que nós vamos ver é um dos assuntos dessa aula de hoje. Então esses três nomes são importantes para que nós possamos dar prosseguimento. Vamos lá então. Estes são os descendentes, aqui fala da descendência 28. Aqui o 28 ele é muito importante. Veja aqui, ó. Haram morreu durante a vida de seu pai, Terah, na terra de seu nascimento, Ur-Kasdim. Então vamos aqui parar aqui um pouco nesse ponto. Vamos ver aqui o que é que o comentarista diz aqui. O comentarista diz assim: há sábios que dizem que ele morreu por causa do seu pai, pois Terah reclamou de Avram, seu filho, perante Nimrod, pois Avram havia destruído seus ídolos e ele jogou numa fornalha ardente. Então é importantíssimo isso aqui. Entendemos a história de Avraham. Vamos parar um pouquinho nesse comentário. O que está dizendo aqui? Poucas pessoas conhecem a tradição quando se fala na vida de Abrão, né? Vamos falar Abrão. Na vida de Abrão. Quem era Terah? Terah era pai de Abrão. E ele era uma pessoa que construía ídolos. E as pessoas compravam os ídolos de Abrão. Aqui vamos fazer a conexão para que você entenda o ponto em que eu quero chegar. Melhor dizendo, o ponto em que a Bíblia quer trazer. Havia somente Terah fazendo idolatrias, ídolos? Com certeza não. Mas por que Terah era tão famoso? Simplesmente porque Terah era da família de Shem. Shem, agora, melhor dizendo, a família de Shem todos sabiam, segundo as bênçãos de Noé,
Todos sabiam que o Mashiach viria, o Messias viria da família de Shem. Ele era um hebreu. Então as pessoas não queriam somente comprar um ídolo de um hebreu, de um ídolo qualquer, de qualquer pessoa. Não, ela queria comprar o ídolo do hebreu. Porque o hebreu tinha, segundo a bênção de Noé, tinha um contato com Deus. Tinha, vamos que dizer, como é que eu posso dizer? Não era só, como é que eu posso usar as palavras aqui para enfatizar a importância de Tera? Porque ele não era o único artifício artifício, acho que é o nome que fala, artesão. O artesão de ídolos. Não, não era o único. Mas, porém, ele tinha o peso de ser um hebreu, de ser da descendência de Shem. Shem era o sacerdote que apresentou o sacrifício apresentava sacrifícios a Deus. Nós vamos ver Shem mais lá na frente com Abraão também. Porém, todos queriam comprar os ídolos dele. Quando Abraão começa que ele percebe que a Torre de Babel não tinha nada a ver com Deus, e ele começa a buscar Deus, e ele fala, e diz, segundo a tradição, que um dia ele quebrou todas as estátuas do seu pai, e quando seu pai perguntou para ele o que havia ocorrido, ele disse: não, mas não foi eu que quebrei as estátuas. Foi aquele ídolo maior lá que ficou com raiva dos outros, como ele é mais poderoso, e quebrou todos eles. Aí, e aí o seu pai, sem contar a história, que o seu pai disse: não, mas ele não pode ter feito isso, ele é apenas uma pedra. E ele não pode ouvir, não pode falar, não pode se movimentar. E Abraão falou para ele assim: então, se ele é uma pedra e não pode fazer nada disso que o senhor está falando, então por que adorá-lo? Então Abraão já tinha essa visão, essa busca para que pudesse ter, para anunciar o único Deus. O monoteísmo já era do feitio de Abraão anunciar o monoteísmo. Então, segundo a tradição, como a palavra dos Kasdim. Kasdim vem mesmo dos caldeus, né? Caldeus, que é da mesma família de Ram, que quer dizer quente. Então quer dizer que ela também se refere também, é usado como quente, como fornalha. Então esse costume de jogar pessoas no dizer deles, né, que eram incrédulas ao Deus, o Deus do fogo, que no caso aqui, jogar a pessoa no fogo, vamos dizer, uma pessoa que não cria no Deus do fogo, então jogava-se ele na fornalha, como quem diz assim: bom, se você não crê, então escapa da fornalha. Então isso já era na Babilônia, isso já era um costume antigo. Isso não partiu a partir de Nabucodonosor. Nimrod já fazia isso. E segundo a tradição, Abraão também foi jogado na fornalha. Porém, Abraão saiu como aqueles 3 jovens lá mais na frente. Você vai ver, né? Misaque, Sedraque e Abednego. Abraão também foi jogado na fornalha, porque Tera o entregou a ele. E essa parte que diz aqui, que morreu durante a vida do seu pai, ela é muito interessante, porque não era comum um filho morrer durante a vida do pai, também não era comum morrer antes, a menos que fosse assassinado. Ou seja, segundo a tradição, qual é o nome do cidadão? Era Aram. Aram viu que o Deus que Abraão estava agora apregoando era realmente o Deus de verdade. Ou seja, ele se converte também ao monoteísmo e também é jogado numa fornalha, só que porém ele não escapa. Ele acaba morrendo. Então,
por isso morreu diante da face do seu pai. Naquele momento, cai a ficha de Tera e ele resolve sair, porque a perseguição começa a tomar conta das pessoas. Quando não existe mais Torre de Babel e as tribos de Shem, quer dizer, a família, os filhos de Shem são dispersos, Tera também, ele de uma forma, ele tenta se assimilar com a geração da época, começa a praticar ídolos, ele está se assimilando. Quer dizer, vamos praticar o que eles praticam e crer no que eles creem, que eles vão nos deixar em paz e em troca, juntar o útil ao agradável, nós teremos recursos financeiros, porque eles vão nos pagar para fazer. Então essa foi a mente de Tera. Ele já havia se assimilado. E mais lá na frente nós vamos ver que quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Porque assim como Tera, havia a possibilidade de Abraão também se assimilar, também era grande. Mesmo sendo uma pessoa justa. Então Deus disse a ele, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela. Mas isso vamos ver quando chegarmos lá. Então, foi esse o fato que ocorreu. A morte de Harã, que era o filho de Tera. E eles resolveram sair de lá então e foram para... Vamos prosseguir a leitura. Avraham e Rono tomaram... Avraham e Nahor tomaram esposas para si. O nome da mulher de Avraham era Sarai. E o nome da mulher de Hanor era Milcá, a filha de Haram, que era o pai de Milcá, e Isca. Sarai era estéril e ela não tinha filhos. Pronto, começamos a entrar na história de Abraão. E mais Tera, ele toma o cuidado de sempre manter a sua linhagem de hebreus, casando as suas netas com os primos delas, que no caso é Haram, Nahor e Abraão. Ele toma esse cuidado para que não haja assimilação, para que não haja mistura de povos. Então, para que permaneça sempre a linhagem dos hebreus. E um ponto importante aqui também é que... vamos continuar. Já entramos no outro assunto, nós nem terminamos de ler ainda o que o comentarista disse, né? Vamos prosseguir então. Haram, que tudo presenciava, pensou: se Abraão foi vitorioso, ficarei do seu lado. E Nimrod foi vitorioso, ficarei do lado. Quando Abraão foi salvo, disseram Haram: de que lado você está, Haram? E ele respondeu: estou do lado de Abraão. E eles lançaram na fornalha ardente, e ele foi queimado. Este é o significado do termo Ur-Kasdim, fogo dos caldeus. Então esse é o significado de Ur-Kasdim, fogo dos caldeus, que era o significado dessa... Aqui não pode se dizer, não sei se se refere a uma cidade em si ou ao fato que ocorreu. Não temos aqui a certeza. Mas prossegue. Manahem explica: um homem como um vale, explica, Ur é como um vale. Sendo assim, a tradução de Ur-Kasdim seria o vale dos caldeus, tal como nos vales Horaim ao Eterno. Assim também em a caverna... Aqui são só comparações. O 29 que acabamos de ler. Quem é Isca? Pronto, aqui. É esse ponto que eu queria chegar. Veja bem. O nome das filhas. Veja, vamos repetir. O nome da mulher de Abraão era Sarai. O nome da mulher de Nahor era Milcá, a filha de Haram,
que era o pai de Milcá e Iscar. Sarai era estéril. Veja bem aqui, ó. Iscar e Sarai é a mesma pessoa. Porque Iscar aqui, o comentarista ele fala, ó, esta é Sará, que era chamada de Iscar, porque ela previa Sorrá, o futuro, através de inspirações divinas, porque todos olhavam Sorri, contemplavam a sua beleza. E alternativamente, Ska é uma expressão que denota nobreza, assim como Sará é uma expressão expressão de domínio. Sará. Então aqui, Scar, não são três, são duas. Scar, ela mesma Sarai. Também Sarai, ele como é usada a palavra Sarai como minha princesa. E aqui diz que Sarai era estéril. Quando Abraão via Sarai, antes de mudar o nome, né, para Sara, então ele a chamava e a tinha ela como a minha princesa. Então por isso que ele era Avram, ou Abrão, pai de um povo. Quando na verdade Deus queria que ele fosse pai de muitas nações. Então, por esse motivo, é um dos motivos, né, segundo algumas opiniões, ela era estéril. Você vai observar mais lá na frente, quando chegarmos lá, que quando é mudado o nome de Sarai para Sara, que é princesa, aí sim ela tem Isaac. Mas enquanto o nome dela é Sarai, enquanto ela é só de Abrão, então nesse momento ela é estéril. Num ponto em que, a partir do momento que ela passa a ser Sara, princesa, somente princesa, porque aí ela passa a ser princesa de muitas nações, aí Deus abre sua madre. Mas até então, Deus não abriu a madre dela. E aqui nós vemos algo importante também. O versículo 31. E Tera levou seu filho Abraham, Lot, seu neto, filho de Harã, e Sarai, sua nora, esposa de Avram, seu filho. E saiu de Ur dos Casdim com eles, dirigindo-se para a terra de Canaã. E eles chegaram até Harã e ali se assentaram. Prontos, eles chegam até a terra de Harã. Assim como e Tera acaba morrendo na terra de Harã. Por quê? Porque no processo de ir até Canaã, não era para parar no meio do caminho, mas eles pararam ali. O objetivo, todo o propósito do povo hebreu é chegar a Canaã, seguir viagem. Começou com Shem saindo do Afeganistão, indo para Canaã, parou ali no vale para construir a Torre de Babel. Quer dizer, ele não completou a sua viagem, o seu caminho. Tera, da igual forma, também não completou, parou no meio do caminho. Quer dizer, são projetos inacabados. É você ter um objetivo e quando chega num determinado ponto, no sentido de que o objetivo ainda não foi alcançado, mas porém, onde está bom demais. A prosperidade, a saúde, as pessoas se dão bem com você. Então, meu objetivo, meu propósito é um pouco mais à frente. Mas aqui, eu cheguei até aqui, então tá perfeito. Essa foi a visão de Tera naquele momento. E Abraham, depois de todo o episódio que aconteceu da fornalha, conseguiu muitas pessoas, milhares de pessoas, começaram a entender que o Deus que Abraham estava pregando, né, era realmente o verdadeiro Deus. Mesmo o Deus ainda não se manifestando a Abraham. Porque ele começa, quando ele vai se manifestar a Abraham,
Abraão está com 75 anos de idade. Mas, mesmo assim, o povo, pelo fato ocorrido na fornalha, o povo começa a entender que realmente só existe um Deus. Só existe um Deus Todo-Poderoso. E Abraham, ali naquele momento, ele se acomoda, ele fica por ali. Porque ali ele começa a prosperar, ele começa a ter discípulos, e ele começa a ensinar. Ele começa, então, a trazer essa ideia, como é que fala? Essa ideologia de um único Deus. Porque até então, melhor dizendo, na linguagem moderna não se fala mais deuses. E sim, a palavra correta para se usar nos nossos tempos atuais é ideologia. Como eu disse em um vídeo passado, apenas só mudou a coleira, o cachorro continua sendo o mesmo. Ideologia são os deuses modernos, né? Podemos que se dizer assim. Então, as pessoas começaram a abandonar os seus falsos deuses e começaram a seguir o Deus de Abraão. Então tudo ali estava ótimo, estava perfeito. Só que o detalhe é que nesse ponto não era o que Deus queria. Abraão estava com uma esposa estéril e todos sabiam que o Messias viria de Sara. Um detalhe que eu ia falar que eu até me perdi. O motivo das pessoas acharem beleza em Sara era porque o nível de profecia de Sara era surpreendente. Ela tinha profecias. Você observa quando Deus fala com ela, os sábios dizem que a profecia de Sara era muito maior do que, se nós fôssemos aqui botar em níveis, né? Seria um exemplo. As profecias de Sara seriam de um nível muito superior a de Abraão. Então as pessoas viam beleza nela. Não era só a estética, mas e sim estava dentro dela a ética e a estética também. Mas não era só isso. As pessoas observavam a beleza que era ela através do Espírito do Senhor que atuava na vida de Sara. Então ela era muito bela. Sem contar que não era segredo para ninguém que da geração de Sara, da descendência de Sara, que viria o Messias. Então ela era muito aclamada, ela era muito bela, podemos que se dizer assim. E aqui aparece também um outro personagem importantíssimo, que é Lot. Em português é Ló, né? Mas é Lot. Lot, veja bem, Abraão, Lot. Tá, Lot e Sarai, né? Lot quer dizer que vem da palavra de encobrir, né? Coberto, quer dizer, não se sabe ao certo qual é o propósito dele no mundo, porque é uma pessoa encoberta, cheia de segredos, é obscuro. Isso é o significado do nome Lot. E ele foi com Abraão. O nome Lot, a pessoa Lot, né, no caso a característica de Lot, ela é tão difícil de se decifrar, porque como veremos daqui para frente, o que ele fez com suas filhas na caverna. Porém, o detalhe o Messias tem que vir também de Lot. Quando nós chegamos lá, nós vamos falar com mais detalhe, mas é necessário que que o Messias venha também de descendentes de Lot. Eles têm que vir dele, o Messias. Não é só de Abraão, tem que vir de Lot também. Que no caso, as duas filhas de Lot geraram duas descendências, dois povos, que foi, uma delas é a mãe de Davi, melhor dizendo, a avó de Davi, e a outra é a esposa de Salomão. São da descendência de Lot. Então, Lot é necessário para que venha o Messias. Vem dele. Mas quando nós chegarmos lá,
na destruição de Sodoma e Gomorra, nós vamos ver isso com mais detalhes. Mas é necessário que venha de Ló. Vamos prosseguir então? Por enquanto estamos aqui desenhando um enredo que vai se tratar do que é o povo de Israel. E como estamos dizendo que quando Deus pede, quando nós entrarmos já no próximo vídeo, já vamos entrar nessa questão para que Abraão saia do seu povo, mas aqui está se formando uma estrutura para a aula que vem, para que você entenda. Então Abraão, você vai entender na próxima aula que não era que a vontade de Deus que Abraão conquistasse indivíduos um por um. Não, não era a vontade de Deus. Deus queria um povo, e este povo, que no caso hoje são os judeus, né? Isso não é segredo para ninguém, que é um povo escolhido por Deus para que possa levar os outros povos ao arrependimento. Esse é o primeiro ponto, seria a ideia, seria o plano, podemos se dizer assim, de Deus. Que o povo judeu que levasse a salvação para os outros povos. Como Abraão não tinha filhos e estava ali, mas ele estava conquistando indivíduos separadamente. Ele era um acho que se fala cosmopolita. O que é um cosmopolita? Um cosmopolita é alguém que não podemos, numa palavra mais simples, alguém que não é patriota. Não tem uma pátria, vamos dizer, definida. Ele ajuda aqui, ajuda acolá, faz missão aqui, missão para lá. Quando a intenção de Deus é que não. Há povos, e eu não quero somente indivíduos que sejam salvos, somente indivíduos que me sirvam, eu quero todo um povo. E só o que pode influenciar um povo inteiro é um povo, não um indivíduo. O indivíduo ele consegue indivíduos, uma aqui, outra acolá, nas redes sociais, não consegue. Mas ele não consegue abranger todo um povo. Prova disso é que nós temos... como é que eu vou tentar fazer uma explicação? Eu espero não complicar mais. Seria mais ou menos um exemplo no dia de hoje, seria mais ou menos como os Estados Unidos. Praticamente todo o mundo, como é que eu posso usar a palavra? Não sei se teme, ou se admira, ou se quer algo dos Estados Unidos. Seria mais ou menos essa a ideia de Deus para o povo judeu. Seria essa a primeira intenção. Porque em todo o mundo, o dinheiro americano é o mais poderoso, a nação mais poderosa. Quer dizer, eles são tão patriotas que eles conseguem influenciar todo o mundo. Essa era a intenção de Deus, ou seja, essa era o plano de Deus para o povo judeu. Mas o povo judeu, como nós vamos ver ao longo dos nossos estudos, começou a se perder pelo caminho. Acho que eu consegui ser claro aqui nesse entendimento, para que você consiga perceber qual era o plano de Deus para o povo judeu. Que como hoje as pessoas usam o inglês para tudo, não só o inglês, a moeda inglesa dos americanos, né? A cultura dos americanos, WhatsApp, Facebook, Telegram. Hoje as pessoas, até mesmo as crianças falam, olha, foi top, foi show. Ou seja, tem uma influência. Um povo tem uma influência. Um indivíduo só não tem influência. Ele consegue um indivíduo aqui ou acolá. Pode até conseguir muitos milhões aí, seguidores, não sei. Mas um povo todo ele não consegue. Um indivíduo único. E era isso que Deus não queria. Deus não queria somente indivíduos em particular. Deus queria que todos os povos se reunissem em redor do povo de Abraão, para que ouvissem sobre o monoteísmo, sobre Deus. Como assim todos os povos estão com os olhos voltados para os Estados Unidos. É isso que eu estou tentando aqui
trazer para você entender. Então essa seria o ideal para o povo judeu. Mas como já disse, no meio da caminhada, o povo judeu não deu crédito à palavra de Deus, se tornaram idólatras, enfim. Você sabe bem da história. Vamos lá, prosseguindo, falamos em Lot, né? Vamos ver assim, o que é que o comentarista disse, ele escreveu alguma coisa? Não, por enquanto não. Mas ele escreveu no versículo 32, que diz assim: Terah viveu o total de 205 anos e Terah morreu em Harã. Tem aqui um comentário sobre. Vamos lá então. Depois de Abraão ter deixado Harã, chegando à terra de Canaã, ele permaneceu lá mais de 60 anos. Conforme está escrito, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E Terah tinha 70 anos de idade. Terah tinha 70 anos de idade quando Abraão nasceu. Assim, Terah tinha 145 anos de idade quando Abraão deixou Harã. E ainda havia muitos anos mais na vida de Terah. O que ele está dizendo é que depois que Abraão não saiu depois da morte de Terah, ele saiu quando Terah tinha 145 anos de idade. Então, por que a Escritura relaciona antecipadamente a morte de Terah? Isso é importante. Antes da partida de Abraão, para que isso não fosse conhecido por todos e não viesse a comentar, Abraão não cumpriu o mandamento de honrar o seu pai, uma vez que deixou em sua velhice e foi-se embora. Por este motivo, a Escritura já o chama de morto, pois os ímpios, mesmo em sua vida, são chamados de mortos, ao passo que os justos, mesmo em sua morte, são chamados de vivos, como está dito. E Benaihu, filho de Jehoidá, de um homem que vive. São nomes hebraicos que são complicados, ou seja, por que fala necessariamente, nós vamos ler, se fala das escrituras que Abraão saiu depois da morte de seu pai, ou seja, depois da assimilação de seu pai, ao tornar-se ímpio, como os demais povos, idólatra. Então não é considerado, como nós lemos aqui, como uma pessoa viva. Mas não que ele havia morrido, mas o seu espírito morreu, a sua fé morreu. Então é considerado como morto. Assim como as pessoas que são justas, que morrem, nós já vemos isso. Jesus falou que Deus não é um Deus de mortos, e sim um Deus de vivos. É isso uma palavra mais, no entendimento mais amplo que nós podemos trazer, é esse motivo. Não porque ele morreu fisicamente, mas ele já havia morrido espiritualmente. Então ele era tratado como morto. Como diz a Escritura, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. É bíblico isso. Não porque Terah tinha morrido já fisicamente. Isso é muito importante nós entendermos esse ponto. Por isso, Abraão saiu. Prosseguindo, né? 18, eu pulei aqui. Mas vamos encontrar rapidamente. 11, tá aqui. Tá, vamos lá então, prosseguindo, nós paramos. Terah, antes da partida de Abraão, para que isso for, tá, beleza. Em Haram, o que é Haram? A letra Nun de Haram está invertida para transmitir que até Abraão surgir,
Harom, no onipresente, manifestava no mundo. O Nun invertido simboliza a mudança da ira divina em misericórdia. Então, por isso o nome Haram, que é o Nun invertido. Então eu teria que desenhar aqui para que você pudesse entender. Mas é isso. Deus não queria que Abraão fosse aí um cosmopolita, acho que pode dizer, uma pessoa sem nacionalidade que vive aqui e acolá ministrando, pregando. Não. Ele queria um povo, porque este povo teria as condições e a capacidade de influenciar os outros povos, para poder servir a um único Deus, a um Deus único. Abraão estava fazendo um trabalho perfeito. Podemos se dizer, não era o propósito de Deus, mas também estava fazendo o que era certo. Mas, porém, ele conseguia somente conquistar indivíduos. E, segundo a tradição, ele conseguiu converter milhares de indivíduos. E ele tinha uma técnica muito simples, ou não, né? Diz, segundo a tradição, que Abraão convidava pessoas para um banquete, para comer um lanche, né? Como na verdade era um banquete. E antes de começar a servir o banquete, ele dizia: vamos agradecer a Deus. Aí as pessoas perguntavam: agradecer a Deus? Como assim? Que Deus? Que é Deus? Aí Abraão, ele abria a brecha para que surgisse uma oportunidade para ele poder pregar. É isso que Abraão fazia. Quando Abraão estava na tenda, que os anjos apareceram, ele estava lá porque lá era o caminho que passava as pessoas, os comerciantes, né, imigrantes, passavam por aquele caminho. Ele ficava na porta da tenda e chamava as pessoas para beber água, para conversar. E ali ele criava oportunidades para falar de um único Deus. Ele criava essas oportunidades. Então ele, do próprio bolso, ele bancava todo um banquete. E o povo vinha, sentava, e na hora antes de começar a comer, que tem que esperar o anfitrião, né, todos ali esperando, ele dizia: olha, agora nós vamos orar, agradecer a Deus pela nossa refeição. E as pessoas se perguntavam: mas agradecer a Deus? Como assim agradecer a Deus? O que é Deus? A oportunidade que Abraão precisava para falar do monoteísmo. E assim ele conseguia milhares de pessoas. Mas não era, como já dissemos até do começo da aula, não era esse o propósito de Deus. O que Deus queria era um povo separado, como ali nós vamos ver, e ali ele deu 10 mandamentos para esse povo, para que se santificasse ainda mais, e todos os povos da terra viessem até esse povo para saber desse Deus poderoso e maravilhoso. Mas isso vai acontecer, mas agora só na volta do Messias, onde toda a terra vai, enfim, buscar atrás desse Deus em Jerusalém. Mas isso ainda vai acontecer. Mas esse era o primeiro ponto, a ideia que Deus queria transmitir. Por isso Deus disse: Abraão, você sai daqui, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, porque não é aqui o lugar, não é desse modo que eu quero conquistar povos, nações. E é interessante que no princípio eram famílias e viraram povos. Porque as famílias não deram certo, agora virou povo, cada um povo. Então, e quando vai se inverter isso de novo? Já está em Abraão essa profecia. Porque Deus diz a Abraão: você vai formar um povo, e através desse povo, todas as famílias da terra. Agora os povos já viraram famílias. Quer dizer, já voltaram ao grau parentesco na vinda de Machia, do Messias. Não vai ser mais povo, vai ser famílias da terra. Vão se retornar. Quer dizer,
aquilo que era original, as famílias original antes do dilúvio, agora, na vinda do Messias, ela vai voltar à sua originalidade, que é serem de novo famílias. Então, meus queridos, nós estamos aqui como eu disse a vocês, é uma rápida introdução para a próxima aula. Lembrando a você, Ademir Fernandes, ô meu amado, Pai do Senhor para você, chegou no finzinho da aula, mas segunda-feira que vem tem mais. É porque hoje também eu fui um pouco mais cedo, né? Alguns 15 minutos antes, mas segunda-feira tem mais. Irmão Ademir, também quero convidar você, meu querido, você e toda a sua congregação, para divulgar o nosso trabalho, que na sexta-feira vai ter a segunda aula do estudo sobre Cantares de Salomão. Quem assistiu a primeira aula viu que foi muito bom, muito interessante, e a tendência é ficar melhor. E agora a sexta-feira. E por hoje eu estou encerrando, mas o vídeo vai ficar aí no Facebook. Curta, comente, compartilha, ouça bem a mensagem, faça a sua pergunta, interaja comigo para que eu possa interagir com você, para que nós possamos criar mais conteúdos. Quem sabe a sua pergunta não se torna um novo vídeo explicativo para muitas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer a você que ficou comigo até agora. Muito obrigado. Fique bem, fique em paz e fique com Deus. E a paz do Senhor a todos.